Fala galera, muito boa noite, estamos ao vivo, é a primeira live nesse perfil. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui sobre quem somos, o que é o Kingdom Culture, muita gente nova aqui na área. O Instagram explodiu em 20 dias, então tem muita gente ainda se perguntando o que esse pessoal faz, o que esse pessoal quer aqui na internet, para onde esse pessoal tá indo. Então essas são perguntas que depois do louvor eu vou esclarecer para vocês, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais de quem somos nós. Já tem a galera entrando. Eu vou chamar a Yasmine para trazer 2 louvores pra gente. A gente já entra na palavra. Eu vou dar uma breve pincelada sobre quem somos nós antes de entrar na palavra. E hoje a gente vai falar sobre avivamento por princípios. Como o avivamento acontece, por que ele acontece e como ele se solidifica. Então deixa eu só achar a Yasmine aqui. Manda a solicitação aí pra mim, pra poder participar com a gente aqui, que eu não tô achando não. Vamos lá. Cadê a Yasmine que eu não tô achando? Tá dando que ela entrou aqui, mas eu não tô achando a solicitação dela. Manda aí. Será que eu consigo chamar ela pra entrar ao vivo aqui? Vamos lá. Achei. Tá conectando. Glória a Deus. Só esperando ela agora. Acho que já foi. Deixa eu abrir aqui o esboço. Eu não gosto muito de esboço não, mas se deixar eu falo 5 horas, se me deixar sem esboço, então eu vou tentar seguir o esboço para não falar muito. Ontem foram 3 horas de reunião, porque eu não tinha esboço, mas eu vou fazer as reuniões com esboço agora. Vamos, Mias, eu já te chamei aí. Só responder, já te chamei. Tá aguardando você aqui. Hoje eu vou com esboço, Lele. Hoje eu vou com esboço pra não... Eu não, quase não. Ó, vamos lá. Ah, tá dando aqui, ó. Apareceu. Entrou. Tá vendo aí? Tá tudo preto pra mim. Não tô te vendo, não. Agora eu tô Agora te vendo. sim. Gente, Glória a essa é a Deus. Yara, ela é do nosso administrativo, do nosso louvor, é ela que fala com vocês no WhatsApp, é ela que manda mensagem para vocês o tempo todo. Ela tem sido um pilar nosso aqui, ela tem ajudado muita gente durante esse tempo. Nos últimos 20 dias, 140 novas pessoas vieram fazer parte do movimento, então a gente teve uma demanda muito grande. A gente está agora com 10 novas células, eu vou explicar depois um pouquinho, mas antes ela vai trazer um louvor, se apresenta e manda bala. Amém. Shalom, galera. Sou a Yasmine, como o Elo já apresentou aí, né? Estou ajudando a galera do Kingdom, a parte da administração, né? Esse movimento todo que chegou e incendiou a gente, né? Tem crescido e tem trazido muitas bênçãos no nosso meio. E, e é isso, estamos juntos. Vamos louvar. Eu trouxe 2 louvores que Deus falou no meu coração para esse momento, amém? Vamos louvar. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, querido. Recolheu as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para amar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
você adora. Volte para o varão, do lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não faz, ele está vendo. Recolheu as tuas lágrimas e eu não dou a te falar. Pegue o que ele te falou e volte para e o teu lugar, é rede. Quem mandou você embora? Volte para alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Você parar. Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Esse louvor, antes de você pular para o próximo, esse louvor ele é a base do nosso ministério hoje, porque por um momento na minha caminhada eu pensei em desistir e foi muito engraçado. Deus ele tem algo comigo muito louco, assim, de uma vez eu falei para ele no ônibus voltando de uma vigília: Deus, eu não quero mais. E tinha um menino que era homossexual que estava no banco da frente, ele falou assim: ó, eu já fui pastor e eu sei quando Deus está falando comigo, eu sei que você tem pedido uma resposta de Deus, e isso foi, eu pedi a resposta de Deus há 5 minutos atrás. E Deus falou que é para você fazer isso, 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 é para você perseverar. Então ele tinha. E quando eu estava saindo da Jocum, eu saí e falei: Deus, eu não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu vou aguentar, eu não estou conseguindo enxergar muita coisa à frente. E passou um Chevette, mano. Eu tava falando ontem com o pessoal na reunião de liderança, passou um Chevette. Eu falei: pô, os anjos estão vindo de Chevette agora? E passou tocando esse louvor. Então é um louvor que ministra muito ao meu coração sobre não desistir. Tem muita gente aqui que tem mandado mensagem pra gente nesse tempo aqui, falando: Elan, a minha família está brigando muito nesse tempo de quarentena, eu não sei o que fazer, eu estou com o coração aflito, eu não tenho perspectiva financeira, a minha empresa está com problema, a gente está com problema nas finanças. Então, esse louvor fala muito sobre isso, de não largar as redes, sabe? De continuar pescando, de perseverar, de continuar. Então, esse é uma palavra para você hoje. Pode mandar o próximo aí. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
pois eu sei que és aquele que me guardas, que me guardas. Em teus braços eu me em teus braços eu em teus braços eu meu descanso. Em teus braços eu meu descanso. Caio caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, que me guardas. Em teus braços eu meu descanso. 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 Amém. Aleluia. Amém, Yasmine. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Manda aí se alguém estiver me ouvindo bem. Eu vi que a gente teve um problema no som, mas parece que já tá bom. Então manda aí se está ouvindo bem, se está ouvindo direitinho, tá? Yas, eu vou te desconectar aqui, tá bom? Show. Beijos. Vocês estão ouvindo bem? Vamos continuar, vamos prosseguir, tá? Beleza, sim. Então vamos lá. Gente, o que é o Big Kingdom Culture? Tem um aviãozinho aqui embaixo, tá bom? Então manda para geral, vai abrir uma listinha de pessoas para você convidar. Então convida todo mundo que estiver nessa listinha. Talvez alguma pessoa hoje está na internet sem saber o que fazer, precisa receber uma palavra de Deus e pode ser essa palavra que vai encontrar diretamente essa pessoa. E essa pessoa pode estar afastada, a gente não sabe. Então convida todo mundo que você puder, manda esse aviãozinho para geral e vamos falar sobre o que é o Big Kingdom. A Lelê tá aí, Lelê, dá uma cena pro pessoal aí. A Lelê tá aí. A Lelê, ela morava na China e ela não tinha igreja lá na China. E aí ela falou assim, pô, Deus tinha colocado no meu coração um projeto para a internet. E a Lelê falou assim, cara, minha igreja foi queimada aqui na China. A igreja na China, alguns lugares no interior ainda é perseguida. A igreja dela foi incendiada. E aí eu falei, Lelê, eu vou para a internet para pregar, nem que seja para você. Eu vou te dar uma palavra de ensino na quarta-feira, a Lelê tá aí. E na segunda-feira eu vou te trazer uma palavra de conforto. Se você tiver pessoas aí ao seu redor na China que possam ouvir também essa palavra, você convida o pessoal. Na China tem um controle muito rígido de dados, de tráfego, de internet. A China monitora muito os cidadãos lá. Eu falei, então, Lelê, a gente vai burlar isso do governo aí, do evangelho não conseguir chegar e não conseguir fluir. E vamos nesse projeto missionário na internet. E assim surgiu a nossa primeira célula. Aí ele encontrou uma galera, também veio chegando o Vitor, veio chegando algumas pessoas que caminhavam comigo aqui no Rio, até que a gente montou o nosso time. Aí nós fizemos a primeira célula, depois tivemos 3 células, e hoje nós estamos aqui
para a 11ª célula, se não me engano. Elan, por que célula? Porque o objetivo do Biquinho não é vir exatamente fazer o que nós estamos fazendo aqui, de pregar, de trazer a palavra para a internet. E aí, muitas pessoas podem ser alcançadas por essa palavra lá e vai ficar salva. Pessoas talvez que tinham um coração fechado para a igreja, pessoas talvez que nunca estariam numa igreja local, e através de uma palavra nossa, através de uma comunhão nas células, de um convite que a gente faça para essa pessoa participar de uma célula, ela recebe o amor de Cristo. E aí nós cuidamos dela nessa célula e enviamos ela para uma igreja local. Nós não retemos essa pessoa. Nós acompanhamos essa pessoa, mas nós não retemos essa pessoa. Nós enviamos ela para a igreja local. No caso da Lelê, a Lelê não tinha uma igreja local de frequentar, e naquela época ainda não era tão frequente os cultos na internet. Então, nós éramos a igreja local dela. Mas o nosso ministério hoje é um apoio às igrejas locais. E para que isso aconteça, nós, como movimento de Kingdom Culture, a gente tem que caminhar por princípios. Que princípios são esses? Eu estabeleci 12 princípios tirados da palavra, que são nossos valores, é nossa visão, é nossa missão, por qual nós caminhamos. Eu ia falar de 4 hoje, mas fazendo o esboço e orando, eu não sei se eu vou conseguir sair do primeiro, porque muita gente fala assim, Elan, eu sei que você gosta de falar bastante, então eu não sei se eu vou conseguir sair do primeiro valor. Se eu não conseguir, serão 12 lives, uma sobre cada valor que nós carregamos aqui como movimento. Por quê? Eu falo, é muito importante, como tem muita gente que chegou agora, eu falei, nós estamos com 180 pessoas, tem muita gente que chegou agora, a gente precisa explicar quem somos nós de maneira clara. A gente precisa explicar como nós vamos e para onde nós estamos indo. Nós estamos indo exatamente para servir as igrejas locais. Então, se você faz parte de uma igreja local, você é nosso convidado, nós queremos servir a sua igreja, nós queremos pastorear a internet e levar essas pessoas para a sua igreja local. E eu quero começar falando sobre o que é avivamento. A gente ouve muito falar sobre avivamento. É um assunto que está na moda. Depois do Descend, então, é um assunto onde a juventude brasileira está muito incendiada. E nós temos 180, 150 pessoas hoje do nosso grupo, são jovens de 18 a 28 anos. Então nós temos uma juventude muito grande. E a juventude, ela tem um poder, e esse poder está descrito na palavra. Lá na carta de João diz, jovens, eu vos escolhi porque são fortes. A palavra de Deus habita em vós e por isso vencestes o maligno. Mas o jeito de vencer o maligno é a palavra de Deus habitando em vós. Não adianta ter muita força, não adianta ser uma juventude incendiada, não adianta encher 50 estádios se a palavra de Deus não estiver habitando no nosso coração. Se nós não tivermos os princípios de Cristo habitando na nossa vida e na prática da nossa vida principalmente, porque nós temos que trazer esse princípio para a prática, porque todo conhecimento que não é aplicado de maneira prática, ele se torna obesidade mental. Pessoas que fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, 85 milhões de formações, 25 milhões de cursos, se essas pessoas não colocarem em prática tudo isso, aquilo ali vira conteúdo demais na cabeça e elas não praticam. Então nós temos que praticar a palavra, porque através da prática da palavra nós somos cartas vivas do Evangelho. Agora, como praticar a palavra? Nós vamos falar aqui de 12 princípios, mas para avivamento existem 3 pilares que nós acreditamos. O primeiro deles é arrependimento. Nós acreditamos que uma juventude que vai realmente avivar o mundo é uma juventude que se arrependeu. Uma juventude que se despiu do seu ego, do seu orgulho, daquele eu que tem muito inflado na nossa juventude. Eu falo isso porque eu sou jovem também, eu tenho 26 anos. A gente carrega muito isso de nós somos os donos do mundo, nós temos essa força, mas essa força não vem de nós, essa força vem daquele que nos chamou. E se a gente não tiver clareza nisso, a gente vai pegar toda essa força que a gente tem e aplicar ela num lugar que não vai levar a caminho nenhum. Então, o arrependimento, ele é o primeiro pilar desse avivamento. Se eu não tiver arrependimento nesse momento de avivamento, vai ser um mover, como muitos moveres que aconteceram na nossa história. Um mover que vai ter aquele barulho, tipo um Rock in Rio da vida. Vambora, é o evento, está acontecendo, mas e depois? Isso é sustentável? Isso realmente gerou mudança? O que significa a palavra arrependimento? É o mesmo que conversão. Eu estou indo para uma direção, eu me arrependo.
Eu me converto. Conversão significa um giro de 180 graus. Se eu estou indo para frente, eu começo a ir para trás. Se eu estou indo para o norte, eu começo a ir para o sul. Isso é arrependimento. Me arrepender das práticas que não me aproximam de Deus. Eu sei que a gente luta constantemente contra o pecado. E isso deve ainda assim ser uma luta constante. A gente não vai pregar aqui sobre a graça fácil, sobre essa hipergraça, sobre o você não precisa fazer nada pelo evangelho, você pode simplesmente... Não, nós não acreditamos nisso. Porque nós precisamos levar a mudança social também através do avivamento. O avivamento, ele não acontece só com cultos lotados, gente. Desculpa o que eu vou falar aqui agora. Eu amo o movimento Dunamis, eu amo o Lou Engle. Eu fui um dos tradutores do Lou Engle no Brasil, do Fast of Jesus. Eu não sei quem participou aqui do Jesus Fest, que foi o jejum dele de 40 dias no início do ano. E eu fui um dos tradutores desse aqui. Eu amo esse movimento. Mas o Descend, ele não é o avivamento. Ele é um evento. Um evento que vai incendiar essa galera. E essa galera vai levar o avivamento dentro deles para a sociedade. O avivamento, ele toca todas as esferas da sociedade. O avivamento, ele transforma a sua casa. O avivamento, ele transforma a sua família. O avivamento, ele transforma as suas finanças. Isso é avivamento. Não adianta a gente achar que avivamento é um show e a gente ficar chapando no espírito. Eu vou ficar chapando aqui em casa. E quanto tem gente na internet se suicidando, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Se esse número ele não mexe com o meu coração está muito longe de avivamento. Porque eu preciso amar o próximo. Se eu não amo o próximo, como eu vou pregar avivamento aqui na internet? A gente carrega um lema que fala, ninguém fica para trás. E a gente vai atrás realmente de todo mundo. Se tem alguém aqui na live agora que fugiu da gente, essa pessoa vai poder dizer, realmente eles vêm atrás e eles chamam, e eles ligam, eles mandam mensagem e eles oram. Por quê? Porque isso é avivamento. Avivamento é durante uma quarentena, enquanto muitas pessoas estão dizendo assim, cara, o que vai ser do amanhã? Cara, eu estou aqui em casa, eu estou aqui nas minhas finanças. O que eu posso fazer de diferente? Como eu vou usar a criatividade que Deus me deu para fazer algo em prol desse momento crítico social? Isso também faz parte do avivamento. Ser alguém relevante nesse momento na sociedade. Porque o avivamento, ele não é só para a igreja. A igreja é uma das esferas e para nós, sem dúvida, a mais importante. Porque a igreja, ela alimenta todas as outras esferas. Assim como Deus é a universidade. Você já reparou uma faculdade? A gente tem medicina. Eu estou fugindo dos bolsos de novo, meu Deus. A gente tem medicina, eu nem entrei ainda nos bolsos. A gente tem medicina, a gente tem direito, a gente tem moda, a gente tem meio ambiente. Se a gente for olhar, cada um desses tópicos são fáceis de Deus. O meio ambiente, a gente está cuidando da natureza que Ele deu. A criatividade, a gente está exercendo a criatividade que Ele teve em fazer um pássaro vermelho e um jacaré gigante e um tubarão martelo. A criatividade que Ele nos deu, tudo que Deus tem está distribuído nas universidades, no conhecimento humano, na ciência humana, para que vocês aprendam mais de mim. E como eu, vocês sejam múltiplos. E nas áreas de influência de vocês, vocês impactem a sociedade. E através desse impacto, vocês levem o quê? O avivamento. Vamos lá, segundo pilar, posicionamento. Não adianta a gente se arrepender. Não adianta a gente carregar a bandeira do avivamento se a gente não se posiciona, se a gente se acovarda. Cristãos covardes, eu não sei se a sua igreja faz, me perdoa por favor se faz, mas eu não concordo com essa visão. Enquanto está acontecendo o carnaval, a igreja está se retirando para os montes e para os retiros. Gente, o carnaval é como se a gente entregasse a cidade para as trevas. Falar assim, trevas, vão lá, vocês têm 7 dias para ficar à vontade, enquanto a igreja vai vazar. A igreja não pode fazer isso. Eu falo para todo mundo do nosso grupo. Nós estamos nos preparando para a guerra. Esse momento de quarentena é um momento de preparação. É um momento de vestir armadura. E hoje o nosso texto base vai falar exatamente sobre isso, sobre guerra. É um momento de preparação. E nós vamos para o combate, sim. Nesse momento agora aqui com você, eu poderia estar pregando sobre salvação, que é o que eu amo fazer. Eu poderia estar falando do Ministério de Jesus também, que é o que eu amo fazer. Mas eu estou ensinando aqui princípios que nós vamos carregar como verdade.
Toda vez que você estiver numa célula nossa, toda vez que você estiver numa reunião nossa, você precisa lembrar dessa live. Eu vou salvar todas as lives, a gente vai montar uma série de lives no YouTube para toda vez que você falar assim, Elan, eu não estou conseguindo isso. Eu vou falar, cara, vai no princípio tal. Sabe por quê? Porque o ímpio prospera. O ímpio, eu não gosto dessa palavra, mas o não cristão prospera. Por que ele prospera? De maneira lícita, óbvio. Por que uma pessoa consegue enriquecer de maneira lícita? Por que uma pessoa ela consegue ser feliz no casamento, mesmo não tendo Jesus na vida dela? Porque Jesus, quando ele veio para essa terra, ele ensinou princípios. Ele falou, o Sermão da Montanha, e por favor, quando vocês saírem daqui, leiam pelo menos uma vez o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a coisa mais linda sobre princípios que Jesus deixou para a gente. Ele ensina princípios e ele diz, está vendo? É isso que você tem que fazer. E mesmo o não cristão, não carregando Jesus no coração, quando ele respeita os princípios, ele prospera. Eu já vi muita gente perguntando, Elan, por que aquela pessoa não aceita Jesus e ela está super bem na vida? Aí quando você vê, aquela pessoa é uma pessoa grata, aquela pessoa é uma pessoa abundante, é uma pessoa doadora. Tem muita gente que fala, eu não estou falando de salvação, gente. Tá bom? Salvação é um assunto. Eu estou falando hoje de princípios. A salvação é óbvio que só vem por meio de Cristo e só vem por meio da obra da cruz. Todos nós aqui sabemos disso. Mas eu estou falando de ter uma vida abundante, mesmo na quarentena. Elan, como eu posso ter uma vida abundante na quarentena, nesse momento tão frágil? Vivendo por princípios. Quais princípios são esses? A gente vai caminhar sobre todos eles. Depois que a gente se posiciona, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, se posicionando, vindo para a internet, para uma plataforma ao vivo, para dizer para você caminhar conosco, a gente vê, sim, o avivamento. A gente vê a nossa família sendo transformada. Tem uma família hoje que eu estou muito feliz de receber. Uma pessoa veio, eu não sei se eu posso citar o nome, ela não falou que eu podia, então eu não vou citar o nome, tá? Uma pessoa veio fazer parte do Big Kingdom e ela começou a caminhar com a gente, ela começou a servir com a gente e hoje ela mandou uma mensagem no privado falando, toda a minha família tá vindo, a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, se não me engano, eu sei que eram 4 pessoas da família dela. Cara, quanto vale para você um novo começo, né? A gente na Lagoinha fala muito sobre novo começo. Quanto vale para, o André Fernandes falou isso em uma das lives dele, quanto vale para uma pessoa que está no hospital voltar a respirar com coronavírus, por exemplo? Quanto vale para uma mulher que investiu 15 anos no seu casamento e agora o casamento dela está acabando, ter um novo fôlego naquela relação? Voltar aquele amor de quando eles se casaram. Quanto vale isso? Quanto vale para uma pessoa que está orando tanto tempo para a sua família ter uma comunhão, para a sua família ter um relacionamento agradável, ver isso acontecer na vida dela? A gente se esquece dos pequenos milagres. A gente acha que milagre é somente ver o cego enxergar, somente ver morto ressuscitar, somente ver um braço crescer, uma mão crescer, um alinhamento no corpo, uma dor de cabeça passar. Não, cara. Se tem uma pessoa que ela vivia uma vida infeliz, uma vida depressiva, uma vida completamente longe daquilo que ela foi criada para ser, e ela tem um encontro com Jesus através de uma palavra, através de uma demonstração de amor, através de um abraço, isso é um milagre. Isso é um novo começo. E nós valorizamos muito isso. Então, nesse momento, antes de continuar com a palavra direcionada aqui pelo Espírito, não tinha nada a ver, não tem nem os bolsos, eu quero orar por todo mundo que está aqui. Eu não sei o que você tem passado nesse momento, eu não sei o que você tem passado na quarentena, mas algo dentro do meu espírito muito forte está me movendo a orar por cadeias se rompendo, a orar por famílias, a orar por pessoas ansiosas. Eu declaro agora sobre a sua vida o Zoe do Espírito. O Espírito que era com o primeiro homem, com Adão. Quando Deus o criou e ele soprou o Espírito sobre o barro e aquele Espírito tomou vida. O mesmo Espírito do vale de ossos secos de Ezequiel. E Deus disse, e o vento vai entrar como Espírito nesses corpos e eles voltarão a ter vida. Esse é o Espírito que traz vida. Eu declaro agora sobre a sua vida o Espírito que traz vida nas suas finanças, na sua família, no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, que você possa ver esse fôlego, que você possa ver o que parecia vale de ossos secos se tornando um grande exército, tá bom? E vamos voltar, porque senão eu não vou conseguir, eu só tenho meia hora. O que a nossa geração precisa? A nossa geração
A nossa geração é muito imediata. A nossa geração, ela quer tudo para agora. E isso é um grande erro a qual eu cometi muitas vezes na minha caminhada. De querer tudo para agora, de ser imediatista e não conseguir comer o bolo pronto. É aquele, eu vou fazer um bolo, eu vou ficar olhando, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Aí o bolo solou. É exatamente isso. A promessa, ela vem quando nós andamos por princípios. Deus te dá a promessa e fala, o caminho para a promessa é esse, meu filho. Ande pelo caminho da promessa e ela ande pelo caminho dos princípios e a promessa vem. Nós precisamos ter essa certeza de que existe um caminho a trilhar. E que caminho é esse? Precisamos saber quem nós somos em Deus. Como Deus nos vê. Qual é a nossa identidade? Ninguém pode dar a sua identidade além do seu Criador. Ninguém pode dizer quem você é mais do que aquele que te criou para ser. Você muitas vezes fica perguntando, e eu recebi essa pergunta várias vezes essa semana. Cara, quem eu sou? Cara, eu não sei o que eu fui chamado para ser. Como você vai saber seu chamado se você não sabe quem você é? Se você não sabe como Deus te vê? Cara, se você soubesse como Deus te vê, só tem um lugar que você vai achar isso. Na oração, através da palavra. Porque lá tem todas as promessas que Ele já fez para você. Os seus celeiros transbordarão. Você será abundante. Você é forte. Eu trarei força. Os meus caminhos são muito maiores do que os seus. Todas as promessas já estão liberadas. Só que para você acessar essa promessa, você precisa viver uma vida por princípios. Você precisa entender a sua identidade. Você precisa entender a paternidade. Você precisa atender a sua missão. Então são passos que ao longo dessas semanas a gente vai falar, tá? Eu quero começar com um texto de Êxodo 17, do 9 ao 13. Se você está com a Bíblia aí, se você não tiver, eu posso deixar aqui depois, alguém deixa aí no comentário. Êxodo 17, do 9 ao 13, beleza? Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Tá bom? O que esse texto quer dizer? Esse texto tem pra gente duas gerações. E é isso, exatamente isso, o centro da mensagem de hoje. Galera, eu tô falando agora com os jovens que estão aqui, com a galera que está incendiada e com a galera que está apaixonada pela palavra. Sim, eu concordo. Chegou a nossa hora. Só que para chegar a nossa hora, teve muita gente que plantou até aqui. Muita gente que plantou. Eu não sei quem aqui conhece o missionário Davi Miranda, que é o fundador de Deus é Amor. Eu conheço toda a família Miranda. Os netos dele fizeram o Training Project do Dunamis comigo. Cara, o que foi as sementes que esse cara lançou no nosso solo? Quantas gerações de intercessão nós tivemos aqui no Brasil? Quantas igrejas nós não tivemos orando durante anos para que nós hoje fôssemos Josué? Quem era Josué e Moisés nesse contexto? Moisés era o cara que foi príncipe do Egito e ele aprendeu tudo sobre a ciência do Egito. Depois ele foi para o deserto fugindo de Faraó, ficou 40 anos, aprendeu como ter uma vida no deserto e ali ele estava sendo treinado, ali ele estava passando por processos para poder guiar o povo naquele momento, até que então ele volta por uma chamada de Deus dizendo: você é o libertador. E ali nós tínhamos um prenúncio de Cristo, onde Cristo já estava sendo representado por Moisés. E a gente tem Moisés e Jesus de maneira muito comparativa na Bíblia. Várias e várias vezes a gente vê essa comparação na teologia. Então Moisés estava ali libertando o povo para o êxodo.
para o deserto. E o povo, por ter o coração duro, passou todo aquele tempo no deserto. Mas existiu uma promessa. Essa geração foi perversa e abandonou os meus mandamentos. Nenhum deles entrará na terra, a não ser Josué e Caleb. Aquela próxima geração tinha o bastão. Agora vocês vão entrar e possuir a terra prometida. Mas nesse texto a gente vê claramente que se a geração anterior não tivesse intercedendo, se a geração anterior não tivesse com o bastão de Deus levantado, os amalequitas venciam o povo judeu. Como? A gente não pode desprezar aqueles que plantaram o que nós estamos colhendo hoje. Nós estamos colhendo sim, nós vivemos numa era diferente, nós vivemos através da tecnologia. Eu estou pregando para vocês da minha casa hoje, olha como o mundo mudou. Há 10 anos atrás, eu falo isso porque eu lembro claramente, há 10 anos atrás, a gente não imaginava 2 pastores pregando através de conexão, um no Japão e outro no Brasil. Isso era surreal, teria que ter uma movimentação gigantesca para que aquele pastor viesse. Hoje não. Hoje nós podemos estar aqui. E ali estava Moisés dizendo: eu recebi do Senhor a ordem para possuir a terra. Então eu estendo para vocês essa unção. Josué, vai lá, seja forte, você tem a força, você é essa geração forte, vai lá e vá para frente de guerra, porque eu não tenho mais essa força. Ao contrário de Caleb, quando tinha 80 anos, ele diz: eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos. Era a hora de Josué possuir a terra. E eu vejo a nossa geração exatamente nesse momento. Mas nós precisamos entender que Moisés está no monte intercedendo. Nós temos uma geração que intercede por nós. Nós guerrearemos? Sim. Nós iremos para as ruas? Sim. Nós iremos para a internet? Sim. Mas existe um link dessas gerações. Essa palavra é muito clara e eu tenho um discernimento muito claro sobre isso. Enquanto as 2 gerações não estiverem conectadas, enquanto a nossa geração passada e essa geração de juventude não estiverem conectadas, a gente não vai ter um avivamento verdadeiro. Nós precisamos reconhecer e honrar. E hoje a palavra é exatamente sobre isso, sobre honra. Nós precisamos honrar aqueles que plantaram. Numa matilha, engraçado que os lobos não são racionais, mas quando a gente vê uma matilha de lobos andando, os lobos mais velhos vão na frente. Por quê? Porque se os jovens forem na frente, eles têm muito vigor, eles correm muito, e os velhos acabam ficando cansados, e alguns deles acabam morrendo. Então eles vão na frente ditando o ritmo, e os jovens vão atrás deles. Isso, para muitos de nós jovens, pode parecer difícil. Entender a liderança, entender aquelas pessoas que foram estabelecidas hoje para nos guiar nesse caminho, pode parecer difícil, porque nós temos sim esse grito de independência, mas no reino de Deus, eu tenho algo para te dizer. Independência significa morte. Andar sozinho significa morte. Ser independente, ter esse grito do eu, significa morte. Não, você não é forte sozinho e você não foi chamado para ser sozinho. Quando Jesus envia os discípulos, ele envia de 2 em 2. Porque nós somos corpo quando nós estamos unidos. E a nossa missão aqui é exatamente essa, é ser corpo. E nós vemos as consequências de quando uma geração não anda por princípios. Está lá em Juízes, quem puder botar o texto aí também. Hoje eu estou no Antigo Testamento, eu não prego no Antigo Testamento, mas vamos lá. Juízes 2, Juízes 2, 1, 2 e 10. 1, 2 e 10, tá? O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Cara, será que a gente vai esquecer a caminhada que a gente teve até aqui?
E eu fico pensando muito sobre isso na quarentena, sabe? A gente está na quarentena agora, a gente está trancado dentro de casa e a gente fica assim, Deus, mas eu queria sair, Deus, mas eu queria ir para academia, Deus, eu queria estar na minha igreja, eu queria a comunhão do corpo. Mas será que quando a gente voltar à nossa vida, quando a gente voltar ao nosso trabalho, quando a gente voltar ao nosso círculo social, será que a gente ainda vai lembrar o quanto esse período foi impactante na nossa vida? A nossa história hoje vai ser dividida antes e depois do coronavírus, porque o mundo não vai ser mais o mesmo. A gente vai ter muitas mudanças, novos meios de comunicação, novas maneiras de se comunicar. Mas será que a gente vai lembrar do que a gente aprendeu nesse momento? O que será que aquela live no sábado, 7h40 da noite, me ensinou? A gente tende a esquecer muito fácil do que o Senhor nos ensina. E isso é muito claro no povo hebreu, enquanto eles estavam nesse processo de sair do Egito, se estabelecer na terra. Vieram os juízes, vieram os reis, e são cativos para a Babilônia, e voltam. A gente vê claramente como o povo esquecia do que Deus havia feito. E hoje, o meu convite para você é exatamente esse. O que Deus tem feito na sua vida? Eu queria que você trouxesse à memória o que te traz a esperança. Sabe por quê? Eu sou contra, gente. Eu sou muito contra isso, porque isso me deixa muito angustiado. Ficar assistindo o noticiário loucamente. Eu não vejo as notícias trazerem boas perspectivas. E quando eu vou ler o noticiário celestial, que nunca muda, e ele sempre é o mesmo, e ele está ali para mim, é só eu abrir minha Bíblia, eu não consigo ver Deus dizer a mesma coisa que a notícia diz. Eu não consigo ver. A notícia me diz uma coisa, que vai ficar fechado, que não tem perspectiva, que a economia vai fracassar. E quando eu olho para Deus dizendo, Deus diz que se nós fôssemos profetas, se nós profetizássemos, ali haveria vida. O que importa não é como está o vale. Imagina quantas pessoas passaram pelo vale que Ezequiel esteve. O vale de ossos secos nada mais era do que o caminho por onde passavam as pessoas, e pessoas que não conseguiam continuar naquele caminho acabam ficando ali, e ali ficavam ossos. Era um vale de mortos. Aquilo ali era um vale de ossos secos. Quantas pessoas não passaram por aquele vale e falavam, olha, é realmente um cemitério. Olha, a história dessa vida acabou, a história dessa pessoa acabou. Olha para a família da fulana, olha para o emprego de ciclano, olha como ele está se achando pregando aqui. E as pessoas passavam para o vale, e ao invés de elas declararem vida, elas declaravam mais morte. Mas Deus chama Ezequiel e fala, o que você vê? Um vale cheio de ossos. Esses ossos podem voltar a viver? Só tu sabes, Senhor. Profetiza. E que a carne entre neles, que voltem os tendões e que o espírito entre neles. E ele fala que ele viu aqueles ossos se encherem de carne e os ossos começarem a se juntar e de repente estava diante de mim um grande exército. Se a gente está no momento agora, onde o cenário atual diz que é caos, onde o cenário atual diz que é desgraça, eu convido a você a se posicionar junto comigo, junto com as pessoas que estão caminhando com a gente, como profeta diante do vale, e dizer, ossos, voltem a viver, tenham carne, tenham vida, tenham fôlego, e que o Espírito entre em vocês. Se você vê alguém que tem uma família sendo destruída pela convivência, porque não tinham essa rotina e agora estão tendo que se adaptar, seja profeta, liga, ora, fala, ei, eu estou aqui para dizer que a sua família não vai acabar, eu estou aqui para dizer que tem um pai que te ama, e que você pode contar comigo, e que eu me preocupo com você. Nós não vamos retroceder. Nós estamos sendo chamados para um novo tempo. E esse tempo é sim um tempo de avivamento. É um tempo onde eu estou sendo convocado, um tempo onde você está sendo convocado a colocar a sua armadura e guerrear, sim. É um tempo de guerra, sim. É um tempo de não se omitir. E nós, como corpo, e nós, como igreja, não podemos aceitar o que as notícias dizem. Nós não podemos aceitar o que as circunstâncias dizem, porque Hebreus diz claramente, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem.
Nós não vemos aqui agora a cura, mas ela existe. E se tem alguém enfermo aí agora, eu declaro cura sobre a sua vida. Eu declaro que o Espírito Santo te entregue a cura nesse momento. Durante essa semana nós vimos várias curas. Orações de madrugada, pessoas que iam se suicidar. Pessoas que... E a gente sabe, tem gente aqui no grupo que sabe exatamente do que eu estou falando. Pessoas que estavam com uma corda no pescoço para se matar. E uma ligação mudou a história dessa pessoa. Eu te pergunto, o quanto vale esse novo começo? O quanto você está disposto a realmente viver um avivamento? Avivamento não é mover. Avivamento não é show. Avivamento não é evento. Avivamento é uma mudança de mentalidade, não só na igreja, mas no corpo, no mundo. O mundo está muito mais empático e eu acho lindo. E são essas as notícias que eu vejo sobre coronavírus. Se você quer saber, eu vi o Japão, cara, que lindo. O Japão e a China sempre brigaram muito. Mas quando a China estava lá, no momento mais crítico, o Japão doou vários respiradores. E nos respiradores chegava uma carta dizendo assim: nós somos banhados pelo mesmo mar. Cara, existe sim um avivamento, existe sim um mover sobrenatural acontecendo na nossa geração. E você precisa entender isso. Não é o que a notícia diz para você, não é o tanto de mortes, não é o coronavírus se espalhando. O amor está acontecendo, pessoas estão sendo empáticas como elas nunca foram antes. Pessoas estão vivendo momento com a família que falaram: eu não tinha momento com a minha família. Cara, agora você tem momento com a sua família. Agora você tem momento com Deus. Agora você tem momento de colocar aquele novo projeto seu para frente. Então, você precisa olhar com os olhos de Deus para esse momento que a gente está vivendo. Esse momento não é um momento de caos. Esse momento não é um momento de fim. Mas esse momento é um momento de posicionamento. Arrependimento, posicionamento e avivamento. E a gente vai exatamente viver isso. Quando eu olho o Novo Testamento, eu vejo muita gente pedindo milagre a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei você, eu não sei se você está pedindo hoje um milagre para Jesus, mas tenho algo para te dizer. Aqueles que pediam um milagre não estavam na escola aprendendo com ele. Ele veio para anunciar o reino através dos sinais e maravilhas. Ele veio para pregar o reino, dizendo: eu e o Pai somos um. E ele veio para ensinar o reino. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ensinando o reino através de princípios. Se você está na escola, você não precisa pedir milagre, porque se você está na escola, você está aprendendo, você vai fazer exatamente o que Jesus fez. Jesus ergueu o cesto e disse para os discípulos: vamos embora, a gente vai distribuir pão para essa galera toda. E os discípulos começaram a fazer milagre. Jesus ensinou os princípios, Jesus se revelou aos discípulos e disse: vão, de 2 em 2, peguem um cântaro, e se aquela casa não receber de vocês, sacudam a poeira dos vossos pés, e vão, e anunciem que é chegado o reino dos céus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que você deve carregar. Tiago diz que não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Você precisa ser uma fonte de água limpa. O que está saindo hoje da sua boca? Será que quando você chega na sua casa, você fica dizendo: cara, realmente não vai dar, as minhas finanças realmente não vai dar, por causa disso, você precisa, diante do vale de ossos secos, ser profeta nesse momento. Essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje para vocês. O link do nosso grupo de WhatsApp está na bio. Tá bom? Ali na bio, você vai vir no nosso grupo, a gente vai entrar em contato com você assim que você entrar. Pode me procurar, eu me chamo Elan, tá bom? A gente vai ter o maior prazer do mundo em te receber. Como funciona o Big Kingdom hoje? Nós estamos aqui em lives, a gente vai ter live de ensino, a gente vai ter live de evangelismo. Essa é uma live de ensino, porque eu quero muito falar com a galera que está chegando agora, tá bom? Vocês que estão chegando agora, a nossa pregação é muito mais evangelística. Eu ardo, eu não venho com esboço, eu não venho com nada. Eu pego o telefone e a gente vai embora. Mas esse momento é um momento de ensino. É um momento de alistamento. A gente está se alistando para uma grande guerra. Então a gente precisa, sim, ser ensinado. A gente precisa, sim,
honrar a geração que veio antes. A gente precisa honrar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida para nos liderar durante um caminho. A gente precisa honrar a visão que Deus nos deu, essa visão de vir e aqui e servir a igreja local. Se você hoje está me ouvindo, é líder de uma igreja local, nós temos muito prazer em servir a sua igreja e mandar pessoas que vão ser alcançadas aqui para que você cuide conosco. Nós não temos nada contra a igreja tradicional, nós amamos a igreja tradicional, nós amamos a noiva, nós não somos um movimento dependente da igreja aqui na internet somente, não. Nós servimos a sua igreja. E toda a igreja, onde houver uma igreja, onde houver 2 ou 3 no nome dele, não em meu nome, mas no nome dele, nós ali estaremos com o Big Kingdom auxiliando, fazendo aquela igreja ter fôlego, fazendo aquela igreja ter vida, dando todo o suporte que a gente precisa em mídia, em artes, em comunhão, em discipulado. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para cumprir Mateus 28, 18 a 21. Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Essa é a nossa esperança. A sua realidade não é coronavírus. Essa live vai ficar salva. Manda essa live para todo mundo. Quem precisar, pode me chamar no WhatsApp. Fala, Elan, estou precisando de uma oração. Está acontecendo isso. Quem quiser conversar. O link do nosso grupo está lá na bio. A gente vai ter o maior prazer em te receber. E, cara, é exatamente essa a mensagem de hoje. A gente precisa entender o que foi feito antes de nós. A gente precisa honrar. No Japão, enquanto um culto está acontecendo, seja um ministério de louvor ou uma pregação, eles não têm o costume, né, de chegarem atrasados. Mas se um idoso chegar, tudo que está acontecendo na igreja para, ele entra, senta num lugar privilegiado e ali ele assiste o culto. Isso é honra. Isso é dizer, eu reconheço que essa pessoa, durante 60, 70, 80, 90 anos, contribuiu para que a minha sociedade chegasse onde está. Eu reconheço que um pastor de 80 anos intercedeu, pregou quantas? 50, 100, 200 mil mensagens. Quantas salvações, quantas almas essa pessoa não alcançou? Ali, talvez, vivendo uma vida de muita dificuldade. Então, nós honramos essas pessoas, nós honramos todas as igrejas, e é sobre esse princípio de honra, e é em cima desse princípio que nós encerramos a live de hoje. Estamos aqui para receber vocês, grupo no link da bio, direct, e Deus abençoe, e vamos encerrar com uma oração. Pai, eu te agradeço pela mensagem de hoje, eu te agradeço por todo mundo que está aqui assistindo agora ao vivo, por todo mundo que vai assistir depois, que essa palavra encontre solo fértil e que gere fruto a 30, 60 por 1, a 100 por 1, e que todas essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento possam entender que é chegado o reino dos céus, que sim, é chegado a hora do avivamento, que sim, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, jovens, é a hora de se posicionar, é hora de vocês cumprirem os princípios que eu derramarei as promessas, é hora de vocês alcançarem e acessarem tudo aquilo que já está disponível para vocês, tudo aquilo que eu já prometi, é só você acessar isso agora, jovem, é hora de você olhar para você como eu te vejo, como eu, seu pai, te vejo, com esse olhar de amor, com esse olhar de importância. Você não é um acidente, você é especial, você foi criado por ele, você foi feito por ele para uma grande obra. Você não é o que a sua circunstância diz que você é, você não é o que a sua educação diz que você é, a sua escola, a sua conta bancária, não. Você não é isso. Você é um grande, enorme filho de Deus, você é um avivalista, você é importante, da sua boca vão sair palavras proféticas, da sua boca vai sair vida, da sua boca vai sair ensino, da sua boca vai sair salvação, e você sim, vai se posicionar nessa sociedade de maneira relevante. Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todo mundo que está assistindo, e vamos junto. Lembre-se, ninguém fica para trás. Se você correr, eu vou atrás de você, tá me ouvindo? Que Deus te abençoe. A gente está aqui para caminhar com você. Um grande abraço.